Capítulo 5 O Rei dos Piratas e o Melhor Espadachim. Parte 1. O sol da manhã, que antes parecia prometer um novo dia de tranquilidade, agora iluminava o pátio da base da marinha em Charlestown, transformando-o em um palco de conflito intenso. Luffy, o jovem pirata com o chapéu de palha, movia-se com uma agilidade surpreendente, seu corpo de borracha desviando-se dos golpes dos marinheiros que o cercavam. Cada ataque de Luffy era uma exibição de força elástica. Seus punhos se esticavam como molas, lançando os soldados pelo ar com um som de impacto seco. Ele era um turbilhão de borracha e determinação. E, mesmo com o número de adversários, sua energia parecia inesgotável. O som de passos correndo, gritos abafados e o baque de corpos caindo ecoavam pelo pátio, criando uma cacofonia que contrastava com a calma inicial da manhã. Luffy sabia que o tempo era seu inimigo. Seus olhos, sempre focados no objetivo, não perdiam de vista duas figuras cruciais: Zoro, ainda acorrentado ao poste de madeira, sofrendo a humilhação de sua imobilidade, e Helmeppo, o filho arrogante do Capitão Morgan, que, com um sorriso debochado estampado no rosto, continuava a segurar as três preciosas espadas de Zoro. A presença de Helmeppo perto do pai, o Capitão Morgan, garantia sua segurança enquanto zombava do espadachim preso. De sua posição elevada, com o seu machado reluzente no lugar da mão direita, o Capitão Morgan observava a luta de Luffy com um ar de desdém. Ele não parecia nem um pouco preocupado com a capacidade de um único pirralho de desestabilizar sua base. Sua confiança era tão imensa quanto sua arrogância, e ele confiava plenamente que a superioridade numérica de seus soldados e a autoridade esmagadora de seu próprio poder acabariam por subjugar o jovem do chapéu de palha. Você não passa de um pirralho tolo! Eu sou o Capitão Morgan! Ninguém pode me desafiar nesta ilha! Bradou Morgan, sua voz grave e imperiosa ecoando por todo o pátio. Cada palavra era uma declaração de sua própria onipotência. Você não vai libertar aquele demônio, e as espadas dele serão destruídas para provar a todos que eu sou a única força aqui. Do lado de fora do muro da base, escondido atrás de alguns arbustos, Kobe observava tudo com o coração apertado no peito. Ele estava aterrorizado. As batidas rápidas de seu coração eram quase audíveis em seus próprios ouvidos, e suas mãos tremiam incontrolavelmente. No entanto, enquanto observava a luta de Luffy, a coragem inabalável do pirata e a crueldade descarada de Morgan e Helmeppo, algo começou a se acender dentro dele. A covardia que o havia aprisionado sobre o jugo de Alvida por tanto tempo estava sendo lentamente corroída. A indignação pela injustiça que testemunhava e a admiração pela bravura de Luffy começavam a forjar uma nova determinação em seu espírito. Os óculos escorregavam pelo nariz úmido de suor, mas ele não tirava os olhos da cena. Dentro do pátio, Zoro, amarrado e amordaçado ao poste de madeira, observava cada movimento de Luffy. Seus olhos, antes tomados apenas pela fúria silenciosa e pela resignação fria de sua situação, agora mostravam uma ponta de curiosidade. Ele não conseguia compreender por que aquele pirata estranho e de borracha estava se arriscando tanto por ele, um completo estranho e, ainda mais, um criminoso aos olhos da marinha. A determinação de Luffy em libertá-lo e até mesmo sua preocupação visível com suas espadas, que eram mais do que simples armas para Zoro, eram extensões de sua própria alma, começaram a fazer o caçador de piratas questionar sua própria indiferença e seu isolamento. "Luffy-san, cuidado!" gritou Kobe do lado de fora, sua voz um pouco mais alta agora, um misto de medo e desespero. Ele havia notado um grupo de marinheiros que tentava se aproximar de Luffy por trás, preparando um ataque surpresa. Luffy, com sua audição aguçada e reflexos rápidos, girou no ar. Sem perder o ritmo, ele usou um gomu-gomu no Gatling, lançando uma enxurrada de socos elásticos. Seus punhos pareciam se multiplicar no ar, atingindo os marinheiros com uma força avassaladora, derrubando-os como pinos de boliche. O som dos cortos caindo e dos gemidos de dor era constante. Enquanto a luta continuava a se intensificar, Luffy, com um plano simples mas direto em sua mente, correu em direção a Helmeppo, que ainda estava perto de Morgan, com as espadas de Zoro. "Devolva as espadas, seu covarde!" Luffy gritou, esticando o braço para tentar agarrá-las, sua mão de borracha se projetando no ar como um chicote.
Helmeppo, pego de surpresa pela ousadia e velocidade de Luffy, recuou rapidamente, escondendo as espadas atrás de si com um ar de posse. Não, elas são minhas agora. Eu vou usá-las para prender você e o Zoro, e depois eu vou quebrá-las em pedacinhos na frente dele. Capitão Morgan, irritado com a persistência de Luffy e a insolência do garoto que se recusava a ser subjugado, decidiu intervir diretamente. Com seu machado reluzente, ele avançou contra Luffy, seu rosto contorcido de fúria. A placa de seu queixo, um símbolo de sua autoridade, tremia ligeiramente. Você patético, ninguém rouba algo do Capitão Morgan, e ninguém me desobedece. Eu vou te cortar ao meio, ele rosnou, erguendo o machado acima da cabeça, a lâmina afiada brilhando sob o sol. O golpe era para ser definitivo. Luffy, que estava focado em Helmeppo e nas espadas, percebeu a ameaça iminente de Morgan. Seus olhos se arregalaram. Com um salto acrobático, ele se jogou para trás, evitando o golpe devastador do machado, que acertou o chão de pedra com um som estrondoso, deixando uma rachadura profunda e liberando uma nuvem de poeira. A força do Capitão Morgan era inegável, ele era um oponente muito mais perigoso do que qualquer outro que Luffy havia enfrentado até agora. A situação de Zoro tornava-se cada vez mais desesperadora. Amarrado, indefeso, sem suas espadas, ele era um alvo fácil. A execução estava marcada para o dia seguinte, e agora, com a fúria de Morgan atiçada por Luffy, seu destino parecia selado. Ele observava Luffy lutar, e em seus olhos, um reconhecimento lento começava a surgir. Aquele garoto com o chapéu de palha não era um pirata comum. Havia algo nele que era diferente, uma determinação pura e uma crença inabalável. Ele não estava lutando por dinheiro ou fama para si mesmo, mas para ajudar um estranho. De repente, Helmeppo teve uma ideia ainda mais cruel. Um toque de maldade que superava sua arrogância. Ele se aproximou de Zoro, que ainda estava amarrado com um sorriso maligno. Já sei. Se eu não posso te matar com suas espadas, vou usar isso, ele disse, puxando uma pequena faca de seu cinto, a lâmina reluzindo perigosamente. Eu vou cortar suas cordas para que você caia e se quebre. E quando você estiver fraco no chão, meu pai vai te cortar com o machado dele. Será uma morte lenta e humilhante. Zoro arregalou os olhos. A ideia de cair e ficar ainda mais ferido, sem ter como revidar, era mais humilhante do que a própria morte. Ele viu Helmeppo se aproximar com a faca, a intenção clara em seus olhos malignos. A imagem de suas espadas, ainda nas mãos de Helmeppo, que as tratava como um brinquedo, o deixava ainda mais furioso e impotente. Luffy, que estava distraído lutando contra os marinheiros e desviando dos golpes ferozes de Morgan, ouviu as palavras de Helmeppo. Ele se virou, vendo Helmeppo com a faca perigosamente próxima a Zoro. O tempo estava acabando. Ele precisava fazer algo, e precisava ser rápido, antes que a crueldade de Helmeppo se concretizasse. O resgate de Zoro e de suas espadas se tornou a prioridade máxima e urgente. O Capitão Morgan, percebendo a distração de Luffy, preparou um ataque final e decisivo com seu machado, levantando-o com toda a sua força para desferir um golpe fatal. Morra, piralho! Ele gritou, avançando com uma velocidade surpreendente para alguém de seu tamanho. A tensão no pátio atingiu seu ápice, transformando-se em um silêncio assustador, quase como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Luffy estava preso entre o ataque mortal de Morgan, que se aproximava rapidamente, e a ameaça iminente de Helmeppo a Zoro. Ele precisava de um plano e precisava dele agora, antes que fosse tarde demais. Capítulo 5. O Rei dos Piratas e o Melhor Espadachim, Parte 2. A cena no pátio da marinha fervia com o auge da tensão. Luffy, o jovem pirata de borracha, encontrava-se em uma encruzilhada perigosa. De um lado, a lâmina reluzente do machado do Capitão Morgan descia em sua direção com uma força brutal, visando um golpe fatal. Do outro, a silhueta de Helmeppo, o filho cruel do capitão, se inclinava sobre o amarrado Zoro, a faca já posicionada para cortar suas cordas e deixá-lo cair indefeso ao chão. Morra, pirralho! Morgan rugiu, sua voz carregada de ódio e fúria, e o som do machado cortando o ar parecia rasgar o tempo. Luffy, com uma agilidade que desafiava a gravidade e as leis da física, reagiu em milissegundos. Ele inclinou o corpo para trás, esticando a parte superior do tronco de forma elástica, como um galho de árvore que se curva ao vento. O machado de Morgan passou a poucos centímetros de seu rosto, o vento do golpe roçando sua pele. A lâmina atingiu o chão com um som estrondoso, deixando uma rachadura profunda na pedra, um testemunho da força esmagadora do capitão.
Mas enquanto desviava, os olhos de Luffy, sempre vigilantes, se fixaram em Helmepo, o filho cruel do capitão que já estava ao lado de Zoro, com a faca em punho. Eu vou cortar suas cordas agora e você vai cair no chão. E então, meu pai vai te cortar com o machado dele, Helmepo zombou, sua voz cheia de uma crueldade sádica. A faca brilhou fracamente na mão do rapaz. Zoro, amarrado e amordaçado, sentiu o desespero e a raiva crescendo dentro dele como uma maré. Seus olhos verdes, embora sem poder ver suas preciosas espadas, que Helmepo ainda segurava, percebiam a ameaça iminente. A indignidade de ser derrubado e morto sem poder revidar era mais insuportável do que a própria morte. Ele se debateu com todas as suas forças, os músculos do seu corpo se contraindo em um esforço para romper as cordas que o prendiam ao poste, mas as amarras eram firmes, como grilhões. Luffy, vendo a faca de Helmepo se aproximar perigosamente de Zoro, soube que não havia mais um segundo para perder para estratégias complexas. Ele precisava agir imediatamente. Sua prioridade não era mais desviar dos marinheiros ou de Morgan, mas sim alcançar Zoro e suas espadas. Ignorando completamente os soldados que o cercavam e a ameaça de Morgan, com uma explosão de velocidade elástica, Luffy lançou-se em direção a Helmepo. Seu corpo se esticou no ar, transformando-se em um borrão. "Não toque nele!" Luffy gritou, sua voz carregada de uma raiva genuína que raramente se via em seu rosto geralmente sorridente. Helmepo, pego de surpresa pela súbita e explosiva velocidade de Luffy, tentou se afastar, dando um passo para trás, mas foi tarde demais. Luffy, com um movimento rápido e preciso, esticou seu braço de borracha não para socar Helmepo, mas sim para agarrar o que era mais importante naquele momento. Seu punho elástico se enrolou como uma cobra ao redor das 3 katanas que Helmepo segurava, que agora pareciam insignificantes em suas mãos diante da elasticidade de Luffy. "Ah não, ele pegou as espadas!" Helmepo gritou, tentando segurá-las com todas as suas forças, mas a força e a elasticidade de Luffy eram superiores, quase sobrenaturais. Com um puxão firme e determinado, Luffy arrancou as espadas das mãos de Helmepo. O som do metal rasgando o ar, um assobio quase inaudível, enquanto as espadas eram retiradas, foi como um alívio para Zoro. Ele não podia senti-las em suas mãos, mas uma nova esperança acendeu-se em seus olhos, uma centelha de reconhecimento. Enquanto Luffy pegava as espadas, o Capitão Morgan, furioso por ter sido desafiado de forma tão flagrante e por ver Zoro libertado, avançou novamente. Seus olhos estavam vermelhos de raiva, e o machado em sua mão direita parecia brilhar com sua fúria. "Seu maldito pirralho! Ninguém desafia o Capitão Morgan e sai impune! Você vai morrer aqui!" Luffy, segurando as 3 katanas em uma mão, se virou. Ele sabia, instintivamente, que aquelas espadas eram mais do que armas para Zoro, eram parte de sua identidade e de seu sonho. Sem hesitar, ele se aproximou de Zoro, que estava preso ao poste, seus olhos fixos em Luffy. "Zoro, pegue suas espadas", Luffy disse, estendendo as armas para ele. O metal frio das empunhaduras batia suavemente contra o corpo de borracha de Luffy. Zoro, com um brilho de surpresa e determinação em seus olhos, observou Luffy. Ele não podia pegar as espadas com as mãos amarradas, mas o gesto de Luffy, a confiança pura e a ausência de medo em seu rosto, era o que ele precisava. Ali, naquele momento crucial, algo profundo mudou na percepção de Zoro sobre Luffy. Aquele garoto não era apenas um pirata excêntrico, ele era alguém que parecia cumprir sua palavra. Alguém que estava disposto a arriscar tudo por um estranho, por um ideal de liberdade e de amizade que Zoro não entendia completamente, mas que sentia. Zoro tentou falar através da mordaça, movendo a cabeça em direção às suas amarras, indicando que precisava ser solto para pegar as espadas. Luffy entendeu o recado. Com a mão livre e uma agilidade surpreendente, ele rapidamente removeu a mordaça de Zoro, que soltou um grunhido de alívio, respirando fundo o ar da liberdade. "Droga, isso estava me matando!" Zoro resmungou, sentindo o retorno da fala. Então, Luffy, usando a mesma agilidade com que se moveu no pátio, desferiu um gomu-gomu no pistol preciso e forte contra as cordas que prendiam os pulsos de Zoro ao poste. O soco de borracha atingiu as amarras com uma força concentrada. As cordas, sob a violência elástica do golpe de Luffy, estouraram com um som de rasgo, e Zoro caiu no chão com um baque.
mas rapidamente se recuperou, rolando e se pondo de joelhos. Finalmente livre, Zoro olhou para Luffy, seus olhos verdes, antes tão frios, agora carregando uma mistura de questionamento e uma ponta de respeito. "Por que você está fazendo isso?" Zoro perguntou, sua voz rouca de tanto tempo de silêncio, mas firme. "Eu sou um caçador de piratas, e você é um pirata. Não faz sentido para mim." Luffy apenas sorriu, um sorriso genuíno e franco. Ele estendeu as 3 espadas para Zoro, que as pegou com uma reverência quase sagrada. Ele sentiu o peso familiar de suas armas, a frieza do metal em suas mãos, a ponta de cada lâmina. Era como se parte de sua alma tivesse retornado ao seu corpo. Uma em cada mão, e a terceira, ele a levou à boca, em sua postura de luta única. "Porque eu gostei de você", Luffy respondeu, sua voz simples e direta, sem qualquer complicação. "E eu quero você na minha tripulação. Você é forte, e eu vi que você se sacrificou por aquela garota, mesmo sendo um criminoso. Isso é legal. Você é o tipo de cara que eu quero na minha tripulação." Zoro apertou as espadas em suas mãos, avaliando as palavras de Luffy. Ele pensou em seu próprio sonho, em se tornar o maior espadachim do mundo. Pensou em como estava preso, prestes a ser executado, e como um pirata maluco de borracha o havia salvado, mesmo sem conhecê-lo. A ironia da situação era gritante, quase cômica. Nesse exato momento, o Capitão Morgan, furioso por ter sido desafiado de tal maneira e por ver Zoro libertado e armado, avançou com o seu machado erguido, preparando um golpe fatal em Luffy. "Seu maldito pirralho, eu vou acabar com você agora!" Zoro olhou para Morgan, depois para Luffy, que estava prestes a ser atingido. Uma decisão crucial pairava no ar, um momento que selaria seu destino. A promessa a uma garota, a humilhação de Helmeppo, a tirania de Morgan e a louca, mas sincera oferta de um garoto com o chapéu de palha, tudo se combinava. Kobe, do lado de fora, observando a cena se desenrolar, gritou com todas as suas forças. "Luffy-san, cuidado com o Capitão Morgan, ele vai te atacar!" Zoro, com suas 3 espadas agora firmemente em suas mãos, uma em cada mão e a terceira em sua postura de esgrimista de 3 espadas, colocou-se entre Luffy e o golpe mortal de Morgan. Sua expressão era séria, focada, seus olhos ardendo com uma determinação inabalável. Ele havia feito sua escolha. "Ei, pirata!" Zoro disse ao Luffy, sua voz agora mais firme, sem o rosnado inicial, mas com um toque de desafio e um aviso claro. "Se eu me juntar à sua tripulação, você tem que saber uma coisa. Eu vou ser o maior espadachim do mundo. Se você tentar me impedir de alcançar meu sonho, ou se você se meter no meu caminho, eu vou te cortar." Luffy, que estava prestes a desviar do golpe de Morgan, parou e olhou para Zoro. Um sorriso enorme, genuíno e satisfeito se abriu em seu rosto. Ele sabia que Zoro havia aceitado. A ameaça de ser cortado não o assustava. Era apenas a prova da seriedade do novo companheiro. Xixi, tudo bem, eu não vou te impedir, porque o rei dos piratas precisa do melhor espadachim do mundo na tripulação." Luffy respondeu, sua risada contagiante preenchendo o pátio, como se celebrasse a nova aliança. Naquele instante, a batalha no pátio não era mais apenas de Luffy. Roronoa Zoro, o temido caçador de piratas, havia decidido. Ele estava ao lado de Luffy. O golpe de machado de Morgan estava prestes a cair, mas agora ele enfrentaria não um, mas 2 combatentes determinados, que juntos pareciam uma força imparável. A aliança estava formada, e o primeiro passo para a lendária tripulação dos Chapéus de Palha havia sido dado, selado por uma promessa de sonhos ambiciosos e uma batalha iminente.